Vamos saber mais? Esse é o nosso convite para o seu bem-estar, para você explodir de felicidade, para você prosperar em todas as áreas importantes da sua vida e principalmente para você aprender a se fazer bem. Para isso, precisamos de conhecimento, de informação, porque nos liberta desse movimento atual e nós temos mais chance e possibilidade para um movimento no futuro melhor, que condiz mais com o seu estilo de vida, mais com os seus pensamentos, com os seus sentimentos e mais com os seus sonhos. Já pensou você conquistando tudo isso? E nós realizamos, ensinamos isso a vocês através dos nossos serviços, através do movimento físico, através do movimento dos pensamentos, o movimento das emoções, o movimento de vida você na sua agenda. Se você não conhece ainda a gente, seja muito bem-vindo. Se você já conhece, é uma alegria imensa estar com você novamente. Lembra de curtir, compartilhar, seja uma angel na vida de alguém, transmitindo uma mensagem positiva, boa e benéfica que muda e transforma a vida das pessoas. O tema de hoje é como você se sente. É um tema fantástico, do qual eu fiz vários conhecimentos juntos de uma forma simplificada, sintetizada, de uma forma dinâmica que você pode colocar em ação. Mas conta pra gente como está sendo a sua experiência. Várias formas de você se ajudar, através de exercício físico, de suplementação, de mentorias, de avaliações, de atendimentos, consultas, personal, enfim, gente, é muita coisa boa para você ficar de fora. Combinado? Vamos juntos? Animada e feliz por trazer esse conhecimento para vocês. Olha onde tudo começa. Aqui, ó. Como você se sente, não é compactuado só com você essa maneira de sentir, de pensar e de agir. Ela veio do antes, ela veio de uma ancestralidade, ela veio de quem veio antes de você e apresentou um modelo de vida. Nesse modelo de vida, a gente precisa perguntar o que essas pessoas passaram, o que essas pessoas sentiram, como essas pessoas viviam. Tudo isso é muito importante para a gente saber a carga emocional das nossas raízes. Muitas pessoas trazem um exemplo de árvore, né? Elas são as nossas raízes. E se você tem boas raízes, ou melhor, raízes mais saudáveis, você tem chance de gerar frutos, de prosperar e de você criar as suas próprias sementes, tá? Então isso daqui é muito importante para a gente saber hoje de como você tá, de como você quer ficar, de como você já esteve, da onde é a origem de tudo isso. Aqui, ó, de quem vem antes da gente. E aqui são muitos conteúdos e muitas histórias, e existem muitos segredos e tem muita coisa oculta, mas o seu presente, a sua realidade, ela já é uma denúncia, ela já tá falando com você, assim como o seu corpo. E aí vem você veio aqui, recebeu a dádiva da vida, e muitas das vezes a gente fica aqui para não adentrar às emoções, aos sentimentos, nos pensamentos, nessa nuvem dos pensamentos. E às vezes a gente põe lá para os pensamentos e a gente não quer sentir aquilo, por quê? Porque é complexo. Às vezes é denso, grande, né? Às vezes é abstrato demais e você não consegue dar nome. Tudo isso contribui para o quê? A gente ficar às vezes só no pensamento e a gente ter uma ruptura da cabeça com o corpo, e a gente não pode ser saudável quando tem essa ruptura. Conhecido como dissociação, tá? Uma dissociação, você fica só aqui, ó, só com a energia aqui. E está muito ligado às pessoas que se sentiram rejeitadas na vida, de alguma forma. Ok? E aí nós seguimos para o indivíduo. É importante você perguntar, correspondente ao tema, dentro de você, tudo que te faltou, e fora de você parece que não faltou nada. Então isso daqui é muito comum. Sabe, uma pessoa, às vezes linda, comunicativa, às vezes bem sucedida, e aí você fala, nossa gente, não faltou nada para essa criatura. E na verdade dentro dela, às vezes a sensação que ela tem é que faltou tudo. Você conhece o exemplo assim? Você é esse exemplo? Também temos a percepção de que às vezes não faltou nada dentro, mas fora se tem essa impressão de que faltou tudo. É mais difícil isso acontecer, tá? Mas pode acontecer, a maioria tá no inverso. E aqui a gente sabe que esse pensamento, né, ele vai trazer o seu campo emocional, tá? Então é importante você se atentar a isso, que como você pensa, se você fica aqui muito no pensamento, isso teve o quê? Uma carga emocional, e você vai ter que acessar essa carga emocional para você melhorar esse pensamento e você poder, por exemplo, cuidar do seu corpo.
Se a gente for mais adiante, a gente precisa entender que nós temos várias vias de aprendizado. Umas são mais sutis, outras são mais claras, outras são mais arrebatadoras. Mas começa aqui, ó, a gente ganha um nível de informação, tem nível de informação molecular, biológico, fisiológico, familiar, uma informação profissional, tudo é uma informação, certo? Lembra que energia vem emoção, energia é informação. E essa informação ela pode gerar uma consciência para você. Essa consciência faz o quê? Você expandir do lugar que você tá para você ir mais lugares. É como se a gente fosse viajar. Você tá ali na tua cidade e com a consciência, através dessa informação, você viaja, você vai para outros lugares, você tem novas experiências, você se expande. E a gente sai do lugar de julgamento. Então, toda vez que você julga alguém, uma situação, você está num campo muito superficial, porque dá trabalho e é complexo pensar e causa angústia. Você tem que ter um espaço dentro de você, dentro da sua vida, para você digerir toda essa complexidade, talvez, de um pensamento. Então, julgar é mais fácil, é até mais econômico. E lembra, o nosso cérebro, ele não quer desconfortável, ele quer o que é familiar, o que já é confortável, o que ele economiza energia. É uma questão de sobrevivência. A questão é sair desse ponto da sobrevivência para o viver. Viver com consciência e expansão. E dentro desses que a gente trilha, né, a gente vai estar dentro de uma realidade. Essa realidade qual é? Cada pessoa tem a sua própria realidade, não só de vida externa, mas também de vida interna. Então, por exemplo, a realidade para um é de um jeito, a realidade para o outro é outro. Como isso acontece na prática? Aconteceu um fato, nesse fato teve uma interpretação. Essa interpretação é pessoal, carregada de todo esse ancestral, de todo esse antes aqui, fora o seu pessoal. Então, por exemplo, teve um acidente de carro, isso é um fato. Agora, esse acidente de carro acabou com o meu emocional, esse acidente de carro, nunca mais minha vida foi a mesma, foi uma tragédia. Essa é a sua interpretação. O fato teve um acidente de carro. Agora, esse como é o seu, é a sua responsabilidade de como isso te afetou. Isso está muito ligado aos traumas, os gatilhos, que aí foi o acidente para o trauma, ou foi gerado um trauma, e como você vai resultar disso tudo, como isso vai te afetar daqui para frente, como isso te afetou. Então, a pessoa teve um acidente de carro, ok, foi agressivo, teve mortes, isso mexeu com a família, mas foi um acidente de carro. Então, depende a visão de cada pessoa tem uma lente, vem com uma lente específica na vida. Então, por isso que para um é um grande evento, um fato, e para outro o evento é pequeno. Entenderam? E isso vai resultar o quê? Em resultado na sua vida, de como você interpreta a vida. Então, a consciência, você saber mais, a gente vai mexer exatamente nessa interpretação. E o seu comportamento, ele vai poder ser alterado. Vai poder ser alterado para quê? Para algo mais saudável, algo mais frutífero, algo que realmente você tenha energia para sustentar algo bom dentro de você e no que faz sentido para você. Eu trouxe aqui para vocês, assim como todos esses vídeos no quadro Vamos Saber Mais, a gente sempre traz um tema e nós trabalhamos nas mentorias com temas. Então, cada atendimento que nós temos com os nossos grupos, ou de forma individual, ou dentro das plataformas, com os nossos cursos, tem um tema. Esse tema ele vai abordar exatamente algo importante dentro da vida humana, que vai interferir na paralisação ou no movimento dele. Estar em movimento é riqueza. Estar em paralisação pode ser um recuo, mas também, muito possivelmente, uma dor, que você não consegue sair. Tá lá com o pé atarrascado em algum lugar e te impede de se movimentar, de agir, de mover-se. Então, esses temas, hoje, como você se sente, a gente, perspectiva de presente, de passado e de futuro. É isso que vai significar você estar em eixo ou fora de eixo. Porque o tempo é tudo junto, ele é tudo junto em nós. Tem assuntos que vão
nos arremeter ao passado, tem assuntos que vão nos tirar do presente ou vão nos manter no presente, e tem assunto que vai nos levar para o futuro. A gente tem um exercício falando sobre isso. A questão é de como a gente manter esse eixo. E trazendo o passado, tanto em forma de modelo de vida quanto em história, eu trouxe Aristóteles para vocês. Aristóteles, ele foi aluno de Platão e Platão foi aluno de Sócrates. Mais uma tríade, eles estavam na era ouro da Grécia Antiga e eles foram os grandes pensamentos. Aristóteles nasceu em 384 a.C., gente, olha como faz tempo. E ele estudou, ele era um aristocrata, vinha de família, né, com posses, os pais dele morreu quando ele era adolescente, o tutor levou ele para escola de filosofia de Platão, ali ele foi aluno e se tornou mestre professor, e muitos achavam que ele ia ser o próximo Platão, né? Ia substituir ele, né? Ia suceder Platão. Não foi o que aconteceu, porque ele já tinha ideias, possivelmente, por esse motivo, diferentes de Platão. Platão tinha algo mais conectado com ideias mais abstratas, mais divinas, né? Algo maior do que a gente pudesse ver. Já Aristóteles não, ele era mais do mundo selvagem, ele era mais do natural, ele foi o primeiro a classificar plantas e bichos, né? Animais, e então todos eles tiveram grandes contribuições para o nosso pensamento atual. E o que eu quero dizer com isso? Que Aristóteles, ele é um exemplo do que ele defendia, que o cotidiano ele é extraordinário. E a ciência vem mostrando isso. Nós somos professores, a gente está todos os dias com as pessoas e a gente pode, em campo, poder ter um resultado dessa convivência, de que o cotidiano é extraordinário. Então, o que você faz com você, que a epigenética mostra pra gente, o ambiente que a gente tá, o estilo de vida que a gente tem, o que a gente faz com a gente todos os dias. Para isso tem que ter informação, tem que ter consciência, tem que ter ação, querer aprender, estar disponível para aprender. E dentro desse pensamento, tem um pouco de poesia que eu quis trazer, que tudo na vida vai ter um fim. E tudo na vida vai ter um começo. Para poder ter um começo, tem que ter o fim de alguma coisa. Isso chama-se natureza, vida, morte e vida. E é um ciclo de vida. Ele é um ciclo de vida, um ciclo de morte, um ciclo de vida. E a maioria das vezes que a gente paralisa na vida e está no não saudável é quando a gente não sabe lidar com a morte. Essas mortes que nós temos da infância para a segunda infância, para a adolescência, para a juventude, a fase adulta e a fase de mais sabedoria. Então, a gente tem pequenas e grandes mortes durante uma vida para realmente chegar na morte final. Então, quando a gente entende esse ciclo da vida, a gente passa pela vida de uma forma mais saudável. A questão é que nós podemos ter ficado preso em alguma fase anterior e a gente não consegue sair disso. Por quê? Porque o nosso cotidiano, ele não está sendo extraordinário e você está retroalimentando isso. E o corpo fala sobre isso. Quando trabalhamos com hipopressivo, por exemplo, a gente vê depressão, em que fica retroalimentando um movimento não saudável. Uma doença vai gerando outra doença, até que você possa olhar e ver o que está acontecendo e fazer algo diferente com isso. Tá? Então você está nesse movimento mais saudável da vida. E por que tem pessoas que têm mais dificuldades? Uma pela interpretação, pela fidelidade do que foi ensinado, de não poder se alterar, mas vocês viram, Aristóteles não seguiu ao pé da letra o que seu mestre ensinou, sem pais ainda, né, órfão, depois de um tempo na vida precocemente, ele podia, e esses mestres, esses discípulos, eles acabam entrando nesse lugar. Tem vários exemplos assim, com Freud, com Reich, Freud com Jung, aqui não foi diferente. E o que eu quero dizer com isso, gente, por que é difícil para as pessoas? Porque nós temos 3 sistemas, um sistema fechado, um sistema todo aberto e um sistema misto. O sistema fechado não entra nada, o sistema aberto entra tudo e não fica nada, e o sistema misto seria o mais ideal. Aquele que eu preservo um pouco do que foi a minha estrutura, do que faz sentido e é essencial para mim, como pessoa, como ser humano, e eu também deixo entrar o novo, que é para entrar essa expansão de consciência.
Consciência é para caber mais, gente. É para o movimento do mais. Se você está no fechado, você está no movimento da morte. Se você só está aberto, também você está liberando muita energia. Então você vai ter que ter esse equilíbrio, que é o seu eixo, que é você que vai definir isso, tendo contato com todo esse conhecimento. E como você se sente, traz uma mensagem que o amor, a maior ação que nós podemos ter com o nosso bem-estar é sobre o amor, é a nossa maior força de vida. Então o amor é a nossa maior ação de cura e de reconstrução de si mesmo. Isso é poesia aos nossos sentimentos, é uma poesia para os nossos ouvidos, para o nosso corpo, porque o seu corpo ele mostra como você pensa, como você sente, como você se habita dentro do seu estilo de vida. E aqui nós estamos para te ajudar no seu estilo de vida todos os dias, para a gente fortalecer essa rede neural dentro de você, para que você possa se dar as mãos cada vez mais. E é isso que nós fazemos com os nossos alunos. Você faça isso com você também. Seja muito bem-vindo, seja uma angel na vida das pessoas. O nosso grande abraço em vocês. Combinado? Espero que tenha sido de grande valor isso para vocês hoje. Compartilhem. Um beijo, até a próxima e se sinta cada vez melhor. Esse é o nosso desejo, a nossa torcida para você.